Corinthians 0, Flamengo 0. Antes da bola rolar, durante as últimas semanas, muita coisa foi falada. O jogo fora de campo esteve bombando. O noticiário, né? Mudança da data, Hugo Souza, o clima hostil, a frase falada pelo Mateuzinho, lateral direito, que pertence ao Flamengo, né? E que o Corinthians ainda não fez o pagamento, né? Mesmo caso envolvendo o Hugo Souza. E ele falou, olha, o clima vai ser hostil, o clima vai ser pesado. Foguetório na madrugada, na porta do hotel do Flamengo. Isso aí é normal, já aconteceu em várias situações, em vários lugares. É errado, mas é normal. O clima era esse, o ambiente era esse, né? E eu estive esses últimos dias em São Paulo e a confiança em São Paulo era enorme de que o Corinthians conseguiria a classificação, na imposição da sua torcida, da fiel, que é extraordinária, que canta, que empurra, que vibra, é uma torcida diferente, aquelas coisas todas. Só que alguns detalhes foram esquecidos nesse pré-jogo. O mais importante, a qualidade dos times. Hoje ficou provado que o Flamengo tem uma equipe bem superior à do Corinthians. E é fácil explicar. O Flamengo, desde o início do jogo, estava dentro do seu posicionamento, jogando de maneira tranquila, até que aos 27 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique foi expulso de uma forma que não há nenhuma contestação, ele tinha realmente que ser expulso. 27 minutos do primeiro tempo. Olha o que sobrava de tempo nesse jogo, minha gente. Mas aí entrou algo que faltou na análise pré-jogo. E principalmente depois do que nós vimos no primeiro jogo no Maracanã. A qualidade. O time do Flamengo, ele é muito melhor que o time do Corinthians. E isso ficou explícito hoje. O Corinthians teve, a partir dos 27 minutos do primeiro tempo, um jogador a mais e só teve uma chance realmente que levou perigo, que foi aquele belo chute do Yuri Alberto no segundo tempo. Uma defesaça do Rossi. Tirando isso, um chute do Giovani na entrada da área, algumas cabeçadas que passaram perto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse jogo de hoje expôs a diferença entre os times e a falta de qualidade do Corinthians, porque o Corinthians não conseguiu incomodar o Flamengo. Obviamente que era um jogo nervoso, um jogo tenso, um jogo que vale muito, uma final de Copa do Brasil, mas o Flamengo tinha uma desvantagem em campo. Mas a qualidade fez a diferença. E a qualidade foi o antídoto para o clima hostil. Porque a torcida do Corinthians no estádio começou a perceber o seguinte: olha o time dos caras aí. Um jogador a menos, tocando a bola, segurando, sem ataque, organizado. E aí entra
um outro personagem do jogo, importantíssimo. Felipe Luiz. Gente, o Felipe Luiz fez hoje o quarto jogo como técnico profissional de futebol. Ele ganhou do Corinthians por 1-0, ele ganhou do Bahia por 2-0, ele perdeu para o Fluminense por 2-0 e hoje ele empatou com o Corinthians 0-0. Felipe Luiz, aos 27 minutos do primeiro tempo, viveu o seu primeiro grande desafio como treinador de futebol. Bruno Henrique sai, dá uma pisada na cabeça do Mateuzinho, na frente dele. A imagem mostra ele assim, ó, já era. O que eu vou fazer? Aí, na hora, ele decide, vou tirar o Gabigol, que boa parte da torcida do Flamengo pedia para ele fazer, mas ele não ia fazer, mas ele fez, tirou o Gabigol e botou o Fabrício Bruno. Naquele momento, muita gente pensou o seguinte, porra, que isso? Botou um zagueiro? Fechou o time? Tinha que botar o Michael, tinha que botar o Plata, que são jogadores de ataque, né, para chegar e para ir para o ataque, ir para cima, atacar o Corinthians. Mas aí é que tá. Existe uma palavra, além de qualidade, que definiu essa classificação do Flamengo hoje. Estratégia. A classificação do Flamengo foi uma combinação de qualidade com estratégia. O Flamengo tem muito mais qualidade que o Corinthians e teve uma estratégia muito melhor que a do Corinthians. Aí entra Felipe Luiz. Ele tinha um plano de jogo. Perdeu uma peça importante que vinha bem no jogo, hein? O Bruno Henrique estava fazendo uma boa partida. Ele coloca o Fabrício Bruno. Ele põe 3 zagueiros. Ele fecha o sistema defensivo e aí o que ele imaginou? Eu vou liberar o Wesley. O Wesley é a minha válvula de escape. É a minha saída pelos lados para eu tentar chegar lá na frente. Colocou o Arrascaeta mais adiantado para tentar segurar a bola, até teve uma oportunidade no lance com o Gustavo Henrique também, que muita gente está comentando que o Gustavo Henrique poderia ser expulso, né, porque cometeu a falta, aquela coisa toda. E foi isso que ele pensou. Eu vou fechar o time e o meu time é melhor. O meu time tem mais qualidade técnica. Então eu vou encher o meio-campo e vou ficar com a bola. E foi o que aconteceu. O Corinthians descia, empurrado pela torcida, mas batia num muro rubro-negro e quando a bola vinha para o Flamengo, esfriava o jogo com técnica. Começando lá de trás. Léo Ortiz, Léo Pereira, jogadores técnicos. Aí quando vai para o meio-campo, aí é um abuso. Pulgar, que talvez tenha feito hoje a sua melhor partida no Flamengo, hein? Talvez hoje tenha sido o melhor jogo do Pulgar no Flamengo. Jogou muito. Pulgar, De La Cruz, enquanto teve condições. Gerson, colossal. O Gerson já é o principal jogador do time do Flamengo. Ele deixou para trás a Arrascaeta, deixou para trás Bruno Henrique e outros jogadores. Deixou para trás essa galera toda. O Gerson hoje é o principal jogador do time do Flamengo. Ele pegou o jogo no meio-campo, botou no bolso, falou: o jogo é meu. O jogo é meu. A Arrascaeta, que mesmo tendo despencado de produção, o Arrascaeta caiu muito de produção. O Arrascaeta, ele está visivelmente se arrastando. Está difícil para o Arrascaeta, ele está sofrendo, ele não está na sua melhor condição. Mas ele, com a bola no pé, tem uma qualidade absurda. Então, o Flamengo com esses caras, e com o Alexandre no primeiro tempo, tocando a bola. Organizado. O Corinthians tinha dificuldade para entrar. Quando entrava, teve o Rossi numa atuação segura e decisiva. O Rossi é um goleiro que aparece em jogos grandes. Ele influencia no jogo, ele amarra o jogo, ele faz defesas difíceis, ele tem essa característica. Então, o Flamengo, com a sua qualidade,
perdeu o ataque, mas segurou o jogo com a bola, qualidade. Vamos tocar, vamos tocar. O Corinthians vai passando o tempo, ele vai ficar desesperado, ele vai sair, ele vai abrir brecha para o contra-ataque e algumas vezes, principalmente no segundo tempo, o Flamengo ainda tentou chegar e teve algumas oportunidades. Por isso, o Felipe Luiz tirou o Alexandro e colocou o Ayrton Lucas no intervalo. Porque ele falou, eu já tenho profundidade na direita, agora eu quero ter profundidade na esquerda. Eu vou botar o Ayrton Lucas. Que não conseguiu. O Wesley foi muito mais eficiente, mas a ideia do Felipe era essa. Eu não tenho atacante, mas eu tenho que ter profundidade. Laterais que são pontas, que chegam ao fundo e esperar que os jogadores do meio cheguem na área para finalizar. O Flamengo foi estratégico. O Flamengo tinha uma vantagem, podia jogar pelo 0-0, pelo empate, e amarrou o jogo com qualidade, com a bola no pé. E aí o tempo foi passando, o time do Corinthians, que tem limitações, começou a ficar tenso, a torcida, vendo que a coisa estava feia, começou a cantar mais baixo, começou a ouvir na transmissão a torcida do Flamengo, e aí o clima hostil virou um clima amigável para o Flamengo. Foi isso. Aqui, ó. A Neoquímica Arena, que realmente é difícil jogar aí contra o Corinthians. Mas hoje, pela qualidade e pela estratégia do Flamengo, elaborada pelo seu treinador e desempenhada com muito empenho pelos jogadores, fez com que o clima aí ficasse tranquilão. É o melhor antídoto para uma pressão insuportável, como fazia a torcida do Corinthians. Jogar bola. A bola está comigo? Vou tratá-la bem. Pá, 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 pá. Toque e sai. Toque e sai. O placar é do Flamengo. O 0-0 é do Flamengo. Quem tem que tirar a vantagem é o Corinthians. Então, o Corinthians que venha. Vem, bate, volta, a bola cai comigo, segura. E, neste momento, o cara que fez uma diferença brutal no jogo chama-se Gerson, o Coringa. Porque ele assumiu uma liderança em campo, como vem acontecendo nessa temporada. O Gerson, ele é outro jogador depois do problema médico que ele teve no início do ano, que ele teve que passar por uma cirurgia no rim. Ele mesmo fala que aquilo ali mudou a vida dele, mudou o foco dele. Ele hoje está jogando como ele nunca jogou na vida dele, nem nos seus melhores momentos, lá 2019, 2020, com o Jorge Jesus. O Gerson nunca jogou tanta bola como ele está jogando agora.